pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 4. Seguindo aqui a sequência de exposição nesse texto, nesse livro maravilhoso. João 4. Estarei lendo. A gente vai ler do 1 até o verso 30. Uma passagem que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, no poço de Jacó. Diz assim, leiamos então. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela tua santa palavra. Deus, nesse momento em que nós nos voltamos a Deus, da tua palavra, eu peço, Deus, para que o Senhor ilumine, ó Deus, a mente, o coração da tua igreja, assim como também a mim, ó Pai,
E que possamos, ó Deus, juntos entender os teus propósitos e compreender, ó Pai, a tua verdade para as nossas vidas, para que possamos ser conformados, ó Deus, de acordo com a tua palavra e vivermos, ó Deus, uma vida digna, piedosa, Pai, e que compete, ó Deus amado, que seja, ó Deus, digna do Senhor, Pai. Muito obrigado e é a oração que faço a Ti, agradecido em nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, texto um pouco longo, né? Eu vou ser sucinto aqui, em alguns pontos, para a gente poder trabalhar um pouco mais no ponto central, né? Dessa passagem. E aqui eu vou citar aqui, né, para abertura aqui para nosso pensamento, uma letra de uma música que me veio à memória e que o cerne da música fala a respeito desse texto, né? E diz assim, ó, é que o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. Agora, tanto faz o que é sagrado. Nada importa se isso tudo não for antes santificado, bem no interior do meu peito, um deserto. A canção de uma banda que particularmente eu gosto, né? Palavra antiga. E os irmãos vão entender por que eu separei aqui um trechinho dessa música, só para a gente dar início aqui à nossa exposição. Irmãos, esse capítulo, né, capítulo 4, João ele faz principalmente questão de expressar aqui e dá para a gente detalhes, né, importantes a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? E isso, dado o contexto, né, do livro de João, a gente vai ver aqui que esse encontro, né, embora não fosse um encontro planejado, né, estava dentro dos propósitos divinos de Deus, E logo aqui no capítulo 1, né, passando rápido aqui para esse início desse trecho, né, até o 9 aqui, a gente pode ter fazer esse trabalho mental aqui, né, que Jesus ele se retira, né? Jesus ele se retira evitando um confronto direto, né, com os fariseus, que tinham ouvido falar, né, que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, né? João, à época, ele irritava muito, né, esses grupos religiosos, grupos políticos / religiosos, né? Ele irritava muito. E Jesus, mais ainda. Jesus passou a irritá-los mais ainda. Porque, é bem da verdade, a quantidade de pessoas, né, que João aglomerava ao redor dele para ouvir o seu sermão, a sua pregação, falando a respeito do Messias, foi direcionada a Cristo, né? João ele vai se retirando para que Cristo ali tome a proporção necessária no cenário e tome ali a primazia no lugar que lhe é devido. Então, muitas pessoas começam a circundar Cristo para poder ouvir a respeito do seu sermão, ouvir a respeito da sua verdade, e isso enfurecia demais, né? Principalmente, João aqui, ele destaca, né, de maneira isolada, essa seita, né, dos fariseus, que era um grupo, né, um partido político da época, que estava em ascensão, né? Ele tinha mais abertura, né, porque a gente até falou isso aqui numa aula passada. Os fariseus na época eles conversavam muito, né, com a população porque eles traziam, né, alguns símbolos, né, do culto. Então eles eram mais flexíveis com algumas coisas. Então eles conversavam muito com a maioria da população da sociedade, não só com a elite, mas com todas as camadas, né, da sociedade. Então era uma seita que estava em muita ascensão na época, né? João aqui também ele ressalta que a importância do batismo, né? Embora não fosse Cristo, né, que realizasse o batismo, ele destaca aqui essa questão, né, que embora eles estivessem preocupados, né, porque Jesus batizava mais discípulos que João, né, e aquele entre parênteses aqui ele destaca que mesmo que Jesus não batizava, né, mas os seus discípulos. E aqui a importância, né, de falar a respeito do batismo, embora não vamos entrar, né, nesse contexto, que na verdade quem batiza, né,
não seria o cerne ou o foco da questão, né? Mas aquele em nome de quem a gente batiza e quem autorizou o batismo, né? Quem deu a ordenança. Então, embora Cristo não batizasse, ele deu autoridade, né, para os seus discípulos para que o fizessem. Jesus Cristo, isso aqui a gente percebe até o verso 3, né? E aqui João retrata a respeito da peregrinação de Cristo, né? Até uma cidade vizinha. E ali ele toma o caminho mais curto, né? Toma o caminho mais curto e passa, então, ali pela província de Samaria, né? E ele chegou numa cidade samaritana, né, chamada Sicar, que dentro da tradição provavelmente disse que esse nome Sicar, né, seria um nome errado, né? Mas na época do apóstolo aqui, ele estava bem difundido, né? Mas isso aí, provavelmente essa cidade aqui seria a mesma cidade equivalente à cidade de Siquém, né? Descrita no Antigo Testamento. Então, Jesus chega à cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, né? Dera ao seu filho José. E ali estava, né, a fonte, o poço, né, que Jacó cavou para sua família. Irmãos, dentro do contexto, né, do livro de João, e aqui é um dos primeiros pontos, né, um dos pontos, né, do livro, né, do livro do evangelista, que ele destaca a respeito da humanidade de Cristo, né, da humanidade de Cristo. Jesus Cristo, ele está cansado da viagem, né? Ele está fatigado da viagem. E ele para nesse poço, porque está cansado. E pede para que os discípulos vão adiante, na cidade mais próxima, para poder comprar comida, comprar mantimento, para que eles continuem ali a sua viagem. E por que eu disse no início, né, que esse encontro, né, com a mulher samaritana não foi um encontro programado, né? Não foi um encontro programado. Embora estivesse nos planos de Deus, não foi um encontro programado, né? Não estava dentro ali da programação de parada de Jesus Cristo. Não, vou parar no poço que ali eu vou encontrar a mulher samaritana. Embora, né, esse encontro seja inusitado, e João destacando aqui a respeito da humanidade de Cristo, né? E a gente vê o esforço dele em todo o seu livro, né, de demonstrar a deidade de Cristo, né, a respeito dos seus sinais, né, aquilo que ele faz, aquilo que ele representa, trazendo assim a nova aliança, dando vista aos cegos, sendo a luz do mundo, sendo demonstrado aqui como pão da vida, aquele de fato que vem de Deus, né, para mudar assim dizendo, o curso, né, da humanidade e fazer novas todas as coisas. Aquilo que antes as pessoas tinham por sombra, agora em Cristo tudo é revelado, né? Tudo está sendo revelado. E João destaca aqui esse ponto, né, importante a respeito também da humanidade de Cristo, né? E isso não é à toa, né? Porque na época tinha-se uma corrente muito forte de pessoas negando, né, tanto a humanidade de Cristo, falando que Cristo era apenas Deus, e também negando a deidade de Cristo, falando que Cristo era apenas um homem. Então a gente vê esses dois pontos aqui, né, no livro de João, ele trazendo para nós a certeza de que Cristo era plenamente Deus e a certeza de que Cristo era plenamente homem. E por que esse ponto é importante? Porque quando a mulher samaritana, verso 7, e aqui a gente adentra aqui ao diálogo, né, mais especificamente ao diálogo que Cristo tem com essa mulher, Jesus Cristo ele não estava usando simplesmente um pretexto para puxar assunto com a mulher. De fato, ele estava com sede, ele estava cansado. Ele queria água. Ele queria água. Esse é o primeiro ponto. Jesus ele queria água. Ele não só puxou assunto aleatório com a mulher, mas ele estava realmente carente de água. Ele estava com sede. E a mulher samaritana, ela vem para tirar água nesse poço. E Jesus pede de água para beber. E o caso interessante, irmãos, é a rixa, né, que os judeus tinham com os samaritanos.
E isso fica expressamente dito aqui nesse diálogo entre o nosso Salvador Jesus Cristo e a mulher samaritana. Percebam aqui, no verso 9, onde depois Jesus Cristo pedir água a ela para beber, para matar sua sede. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? E isso que está entre parênteses aqui, Calvino, né, no seu comentário do João, ele defende que, embora ele fale, né, que não condena, né, ou não entre em discussões com quem não acredita que seja assim, mas ele acredita firmemente que isso que está entre parênteses aqui, embora esses diálogos, às vezes, quando estão entre parênteses, são adendos, né? São coisas que, às vezes, quem escreveu a passagem, o evangelho, ele coloca para dar mais ênfase ou dar mais detalhes, né, daquilo que aconteceu. Calvino, ele defende que isso aqui foram palavras da mulher samaritana, com Jesus. Ela não só replicou Jesus, reprimiu Jesus, né, dizendo por que ele pedia água para ela, sendo ela mulher samaritana e ele judeu, mas ela expressa isso, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E aqui, irmãos, um ponto interessante é que, à primeira vista, quando a gente lê esse texto, a gente pode, de repente, não ter uma profundidade total daquilo que está inserido aqui, porque as palavras, às vezes, no português não tem todo o peso, né? Aquilo que, às vezes, a gente consegue extrair, né? Mas aqui, a mulher, ela vê ocasião, e isso que está entre parênteses aqui é importante, porque essa rixa, né, que está em voga aqui, que ela faz alusão a essa rixa, é justamente porque os judeus tinham rixa com os samaritanos porque reputavam eles como se eles fossem escória da sociedade. Porque, na verdade, os samaritanos eles eram uma mistura do povo judeu com disseminação com os outros povos estrangeiros. Então, eles não faziam parte da aliança. Eles eram uma mistura de povos. Era uma mistura de povos. E percebam aqui que Jesus, na sua ânsia, né, pedindo-lhe água para poder beber, a mulher, ela não perde tempo de ir às forras, né? Se não me dê permissão da palavra. Ou seja, os judeus humilhavam os samaritanos por conta dessa rixa, julgando eles como escória da sociedade. E um judeu, olha só, né? Que ironia, né? De destino. Um judeu está pedindo água a uma mulher samaritana. A mulher não perde tempo. E ela reprime Jesus. Ela chama a atenção dele, né? E ela fala: como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana? Vocês não falam com a gente, vocês tratam a gente como cachorro. Por que você está me pedindo água? Jesus, então, lhe replica, né? Se conheceras o dom de Deus, quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Debruçando um pouco mais, né, sobre esse verso 9, a mulher, ela vê a ocasião aqui para poder reprovar Jesus, né, reprimindo ele, por ter direcionado a palavra a ela. Tendo em vista que os judeus, né, como eu disse, humilhavam, né, os samaritanos e os tinham como escória. Os samaritanos, irmãos, eles pervertiam o culto a Deus nesse sentido, porque eles profanavam, né, o culto a Deus, fazendo do jeitinho deles. Né? Eles ignoravam a lei mosaica e isso era o resultado da miscigenação, da mistura dos povos que tinham lá na nação samaritana, essa cidade samaritana, né? Então, essa miscigenação, essa mistura toda, eles profanavam, né, o culto a Deus. Dava as costas para a lei mosaica. Embora essa separação, né, entre o povo judeu e os samaritanos fosse justa, né, por causa da rebeldia dos samaritanos, por causa da negligência deles, com os parâmetros estabelecidos por Deus na lei mosaica, para o culto, né, e a adoração, também, de certa forma, os motivos escusos, né, que os judeus tratavam os samaritanos não eram justificáveis. Né? Embora a separação fosse justificada nesse sentido,
Embora os judeus estivessem com a razão, né, os motivos escusos, né, dos judeus não eram justificados, né, porque, na verdade, eles usavam dessa premissa de defender aquilo que era santo, aquilo que era sagrado, para alimentar essa rixa, alimentar essa divisão e esse tratamento, né, diferenciado, julgando os samaritanos como se fossem pessoas inferiores. Isso tendo em vista que eles tinham em mente, né, que os samaritanos eram um povo diferente, um povo estrangeiro que estava ocupando ali as suas terras. Então o cerne de todo esse diálogo, o início desse diálogo, está embasado dentro desse contexto. E aquilo que Deus separou, né, para sua adoração, né, os motivos escusos dos judeus, né, compreendiam, na verdade, né, esses sentimentos de inveja e de raiva, né, por haver um povo estrangeiro habitando as suas terras, não era compatível, né, com o zelo santo pela palavra de Deus e pelo culto a Deus, né? E a mulher se aproveita dessa situação inusitada, desse encontro inusitado, desse pedido de um judeu, para afrontar Jesus de forma arrogante e vingar, né? E se vingar, na verdade, de toda a humilhação sofrida, aplicando agora em Cristo, em Jesus, agora, né, nesse desconhecido que pede ela água, esse judeu desconhecido e inoportuno, né? Que lhe pede água, o desdém sofrido pelos seus conterrâneos. Ou seja, agora eu vou pagar na mesma moeda, né? Eles maltratam a gente, humilham a gente, agora eu vou tratar na mesma moeda. Como sendo você, judeu, me pede água? A gente não se fala. Vocês não dirigem a palavra a nós, agora você está com sede, você me pede água. E aqui, irmãos, uma aplicação, né, pessoal, é que quando nós, muitas vezes, né, nós somos reprovados por algo errado que fazemos, às vezes na primeira oportunidade a gente busca, né, sair por cima, retribuindo da mesma medida, né, a afronta que a gente sofre. A gente, inúmeras vezes, né, na nossa vida, nós somos mestres, né, em nos fazer de coitados e usamos, né, desse tipo de pensamento, desse tipo de comportamento para nutrir, né, o nosso orgulho e a nossa soberba. E essa é uma das lições que a gente pode tirar aqui do comportamento dessa mulher samaritana. A primeira oportunidade que ela teve, ela se vingou, ela quis se vingar por todo o infortúnio, por todo o desprezo que os conterrâneos dela sofriam. Ela quis reputar isso a Cristo, embora ela não soubesse quem ele era. Um estranho, peregrino. Em contrapartida, Jesus Cristo, ele mostra compaixão e domínio próprio. Ele mostra compaixão e domínio próprio frente ao próprio desdém da mulher, próprio comportamento desdenhoso dela. E ele, aqui sim, ele acha a ocasião oportuna para pregar a respeito de salvação e graça, oferecendo-lhe uma água que jorraria para a vida eterna. Nesse ponto, percebam que ele não bebeu água, ela não deu água a ele. Estão discutindo. Jesus Cristo, a sua sede, né? Sua sede natural, a sua sede carnal, ela é aplacada pelo seu ímpeto de saciar a sede de uma alma sedenta, de falar a respeito das coisas do seu reino, das verdades do seu reino e proporcionar salvação. E aqui no verso 10, como eu li anteriormente, Jesus Cristo responde à injúria da mulher. Ele responde: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus Cristo responde à afronta dessa mulher falando a respeito de salvação e graça. Embora, a princípio, ela não entenda, né? E no 11,
Vejam só como ela responde a palavra de Cristo, a oferta que Cristo faz a ela. Respondeu-lhe ela: Senhor. Não se engane, irmãos, pela palavra Senhor aqui no início. É apenas o pronome de tratamento. Senhor, tu não tens como que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Ela continua aqui, em seu ímpeto, a debochar de Cristo. Ela continua aqui com seu coração endurecido, com sua mente entorpecida pelo seu achismo, pelo seu paganismo. Ela continua aqui a destilar o seu ódio, né? Sua raiva incontida em Jesus, debochando dele e de seu discurso, da sua pregação. Porque ela não conhecia o dom de Deus. Ela não sabia quem era aquele que pedia água para ela. E a gente vê aqui a audácia dela em comparar o Criador, aquele que é Senhor dos Senhores, aquele que reina no universo, com o seu servo. E aqui ela aplica uma comparação, e na visão dela, Jacó seria maior que Cristo, aquele que estava falando com ela. E ela devolve para Cristo, perguntando: por acaso você é maior do que Jacó? Você está me oferecendo água viva? O poço é fundo. Tira aí, não tem como tirar. Como que você vai me dar essa água viva? O poço é fundo. Você não tem com que tirar. Percebam que Cristo pediu água a ela antes. Se ele tivesse com que tirar, ele tinha tirado a água, ele mesmo tinha bebido. Então ela debocha de Cristo. Você não tem com que tirar água? O poço é fundo. Dá para mim dessa água viva. A propósito, Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. Ou seja, Jacó ele deu o poço para a gente, e ele se satisfez com isso. Ele supriu a necessidade da sua casa. E você está dizendo que é maior que o nosso pai Jacó? Me dá aí dessa água. E percebam aqui que, como eu disse, ela roga para si, como se fosse filha de Jacó, descendente, né, da aliança, erroneamente. Né? Ela roga para si o título de filha de Jacó. Aquele, porém, Jesus Cristo, então, no verso 13, afirma para ela: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui, irmãos, Calvino, em seu comentário do livro de João, ele expressa que a mulher entende que Cristo está falando a respeito de algo espiritual. Ela entende. Nesse ponto, ela entende expressamente que Cristo não está falando de uma água natural, mas de uma água espiritual. De algo espiritual. E ela responde para ele: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e nem preciso vir aqui buscá-la. Ela entende que Cristo está falando de algo espiritual e ainda assim continua com seu descaso, com seu desdém. Calvino ele fala que a mulher aqui no seu ímpeto, ela queria, na verdade, dizer, ó, você está falando demais, você está prometendo demais, mas eu não estou vendo resultado nenhum. Aquilo que você está falando, você não está demonstrando para mim, de fato, o que é. Me dá dessa água, me mostra, então, aquilo que você está falando que vai fazer. Então, irmãos, até esse ponto, a gente vê um diálogo árduo, né? E Jesus, pacientemente, aqui dentro, né, desse contexto, lendo talvez nós, né, numa discussão como essa, talvez acalorada, possivelmente acalorada, né, uma discussão como essa, talvez usaríamos, né,
das nossas, de novo, né, chamando aqui ao nosso ego, né, a nossa soberba, e confrontaríamos a respeito de algo, né, que soubéssemos de determinada pessoa, para fazer ela baixar a bola, né? Diminui o ritmo aí, abaixa um pouquinho aí o teu tom. Mas Jesus Cristo, irmão, sendo o Senhor do universo, o Deus encarnado, ele pacientemente confronta a mulher, revelando-lhe a vida pecaminosa que ela levava. E isso não é diferente de nós. Por que eu digo isso? Quando nós fomos chamados à salvação, a primeira coisa que nós temos consciência é a consciência do nosso pecado. Quando Cristo confronta, quando nós recebemos o evangelho da salvação, quando nós somos expostos à verdade das Sagradas Escrituras, a primeira coisa que nos vem à mente é o quão miserável nós somos. Quão miserável nós somos. Quão audaciosos nós somos diante de um Deus todo-poderoso. Jesus Cristo, ele confronta essa mulher a fim de quebrantar o seu coração, mostrando a ela que ela não estava, na verdade, tão certa assim como ela achava que estava. E aqui entra Jesus Cristo revelando para ela e mostrando para ela que, na verdade, ela não estava tão certa como ela achava, como ela pensava, né? E interessante que quando as mazelas, né, dessa mulher, ela é exposta, quando Cristo confronta ela com o seu pecado, a apatia dela desaparece, como um passe de mágica, né? E toda a raiva, toda a apatia que ela nutria por Jesus, até então um desconhecido, um mero judeu, insolente, né, que estava ali pedindo ela água, desaparece. E agora ela vê em sua frente não mais um judeu esnobe, mas sim um profeta de Deus. Ela reconhece a autoridade de Cristo. Ela reconhece a autoridade de Cristo. No 16, quando Jesus Cristo, quando ela afronta Cristo, né? E ela fala, disse-lhe a mulher, no 15, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus Cristo responde para ela, vai e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tem marido. Não tem marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Isso disseste com verdade. Jesus Cristo expõe o pecado, expõe as suas mazelas. E percebam aqui que, como eu disse, aquela apatia que ela nutria por Jesus desaparece. Desaparece. E, embora pareça que ela simplesmente mude de assunto, né, abruptamente, né, tá falando aqui da minha vida pessoal, né, ela muda de assunto. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Isso aqui, irmãos, podemos perceber que antes, né, no 19, ela reconhece, né? Jesus Cristo disse, Senhor, disse à mulher, vejo que tu és profeta. Né? E nossos pais, no 20, né, nossos pais adoravam nesse monte, nós, entretanto, dizeis, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. No momento em que essa apatia, né, desaparece e ela é confrontada, ela cai em si, rapidamente ela retoma o diálogo tratando do ponto central da rixa entre os judeus e os samaritanos. Ela vai no ponto em que, talvez, né, embora mesmo com a sua consciência entorpecida, né, algo que a incomodava, algo que antes a incomodava, que é a respeito do culto, da forma correta de adorar a Deus. E ela, rapidamente, reconhecendo que Jesus é um profeta, ela lança para ele as suas dúvidas, os seus anseios. Então ela diz, nossos pais adoravam nesse monte.
Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. É bem verdade, irmãos, que há momentos, né, que a nossa caminhada, que a gente não tem a real dimensão ou noção, né, do que Deus faz por nós através de Cristo. Às vezes a gente não consegue receber claramente o dom de Deus em nossas vidas. E a gente precisa romper com essa dificuldade. A falha não está em Deus, a falha não está em sua palavra. Deus ele se revelou plenamente, completamente a nós através de sua Sagrada Escritura, através de Cristo. Alguns de nós passam a vida inteira, isso estou dizendo de forma geral, alguns de nós, crentes, né, passam a vida inteira zombando de Deus, de Jesus e da sua pregação, tendo por convicção, assim como a samaritana, que estão em sintonia com Deus, fazendo as coisas do seu jeito, da maneira, como ela diz aqui, os seus pais faziam. E inconscientemente, essas pessoas, né, espelham um erro do passado para justificar o presente, para justificar o seu erro do presente. E aqui, apesar de patente, né, a vontade da mulher samaritana em saber qual era a correta maneira de prestar culto a Deus, né, tendo em vista que esse era o principal motivo, né, da rixa entre os judeus e os samaritanos, Jesus Cristo lhe afirmou, ele ensina para ela que o culto prestado pelos samaritanos estava totalmente incorreto. E que eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas ele valida o culto prestado pelos judeus. Porque era baseado nas escrituras. A lei foi dada por Moisés aos judeus, não aos samaritanos. Os samaritanos não tinham recebido nenhuma ordem expressa, nenhuma lei desse tipo, falando a respeito do culto. E aqui, irmãos, um dos pontos, né, importantes aqui é que o culto em si, a gente pode imaginar, eles adoravam no monte, mas o ponto aqui era a questão de sacrifícios. Ou seja, havia uma ordenança na lei mosaica de que o lugar de culto, de adoração a Deus, ia para poder prestar o seu sacrifício, para pedir perdão a Deus pelos seus pecados, era em Jerusalém. E eles profanavam essa lei. Eles fizeram para si um templo no Monte Gerizim, e ali eles faziam suas ofertas, faziam seu sacrifício, um culto não aceitável a Deus. Deus não aceitava o culto deles. E aqui Jesus Cristo revela isso. Na verdade, vocês estão fazendo, vocês estão adorando aquilo que vocês não conhecem. É algum Deus estranho aí que vocês estão adorando. Não é o Deus de Israel, não. Não é o Deus das Escrituras. Está fora. Vocês estão fora do culto. Vocês estão fora. E Deus valida, Jesus Cristo valida, né, o culto estabelecido pelos judeus, baseado nas Escrituras, de acordo com o estabelecido por Deus na lei mosaica. E Jesus reforça a procedência do Salvador como sendo proveniente dos judeus. Estabelece ali o término, né, dessa lei mosaica como o fulcro, né, como o ponto central do culto a Deus. E aqui, o que Jesus faz aqui, né, nesse trecho, é uma quebra de paradigma. Jesus Cristo reprova o culto errado dos samaritanos, valida o culto dos judeus na antiga aliança e estabelece um novo paradigma. Na verdade, aquilo que estava previsto na lei mosaica, havia um tempo para ser concluído, e foi concluído, e tanto que ele diz, mas vem a hora, verso 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. E aqui o Pai, percebam que Jesus Cristo, ele traz menção a esse sentido de Pai. Deus, o Pai verdadeiro, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus reforça a procedência do Salvador como sendo proveniente dos judeus e estabelece o término da lei mosaica. Ou seja, mas vem a hora, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. As formas simbólicas, né, do culto através de utensílios do templo eram apenas uma sombra daquilo que Deus realmente desejava como adoração. Bem, na verdade, ele sempre quis uma adoração pautada na fé, na oração, em cânticos, na pureza de consciência, na pureza de coração. Em Isaías 1:10, né, a gente pode ver isso. Jesus Cristo reprova, ele fala que está cansado, né? Do sangue do cordeiro, ele está cansado do sacrifício. E na verdade ele quer um coração puro, ele quer uma adoração verdadeira. Porque na verdade, Deus é espírito. Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. As simbologias feitas antes, na antiga aliança, embora fossem algo ordenado por Deus, não eram compatíveis com a natureza de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito. E a simbologia era totalmente material, né? Um animal, um símbolo, um utensílio. Isso foi, né, estabelecido como ordenança divina, mas devido à dureza do coração humano, necessidade do homem de ter algo para si, para demarcar ali um ponto, para ter mesmo um símbolo, né? Para se fazer um símbolo. Mas Deus é espírito. E a aparência agora, né, dessa nova aliança, Jesus Cristo estabelecendo aqui um novo culto, uma nova forma, né, de culto a Deus. Embora não fosse tão nova assim, como eu disse, Deus ele sempre quis um culto pautado na fé, né, uma adoração pautada na fé, na oração, cânticos e pureza de consciência. Ou seja, um culto espiritual. Um culto espiritual. Jesus Cristo, ele se faz um novo paradigma de adoração para Deus. Através, né, da sua obra de redenção. E o seu povo, finalmente, né, pode prestar um culto que lhe é devido. E aqui percebam que ele inclui, né, revogando aqui essa antiga aliança, essa maneira de cultuar, né, olhando, prestando atenção em datas, e em utensílios e simbologias, Jesus Cristo inclui aqui os samaritanos. Não à toa, como eu disse, a mulher aqui, ela arroga para si, dizendo que é filha de Jacó, e no verso 20, né, ela diz: os nossos pais adoravam nesse monte. Que pais são esses? Não eram os pais da antiga aliança, porque eles não adoravam naquele monte. Eles não adoravam nesse monte. Que pais que ela estava validando? Ou seja, ela estava usando o erro, né, de pessoas antigas, da sua cultura, para estabelecer ali um novo padrão, um novo parâmetro de culto a Deus. Um novo parâmetro de culto a Deus. Isso não é tão diferente, né, nos dias de hoje. Né? A gente vê, se nós não tivermos cuidado, né, não tivermos cuidado, nós acabamos agregando ou fazendo de forma que, porque é assim, ó, 70 anos é assim, ó, tá fazendo, tá surgindo, né? 70 anos isso está sendo feito assim e vamos continuar. E aqui, irmãos, Cristo, ele estabelece aqui um padrão que é o quê? Pautado na palavra de Deus. Quando ele diz que vocês não sabem o que fazem, mas na verdade os judeus fazem, porque a salvação vem deles. Porque o culto de judeus era estabelecido nas antigas escrituras, no Pentateuco, na lei que Deus deu para Moisés. Ou seja, culto a Deus deve ter o seu parâmetro e a sua forma extraída das escrituras, não de uma forma inconsciente, daquilo que a gente acha que é, ou de uma cultura, né, que a gente faz a bel prazer, ou que a gente copia, ou coloca porque acha que deve ser feito dessa maneira, porque o mundo está mudando,
a consciência, a mente das pessoas estão mudando. Na verdade, isso, daí a importância, né, das escrituras como paradigma para o nosso estilo de vida, para o nosso estilo de culto. Não é só porque é bonitinho, né? Não é só porque agrada A ou B, mas é porque está nas escrituras. Porque é a forma bíblica de se fazer. E o fato, né, de Deus ser espírito, Jesus Cristo ser o novo paradigma de adoração, ele é a nova aliança, né? E a mulher, no 25, ela diz: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Anunciará todas as coisas. Ou seja, a expectativa do Messias, a espera pelo Messias, não era algo particular do povo judeu, mas atingia também os samaritanos. Disse-lhe Jesus: eu sou eu que falo contigo. Eu sou eu que falo contigo. Jesus se revela para a mulher como sendo o Messias que ela estava esperando. Percebam a mudança. Uma mulher pecadora, indigna, arrogando para si títulos e status que não lhe cabiam, não cabiam ao seu povo, né? Vivendo uma vida pecaminosa, uma vida de pecado. E Cristo, graciosamente, de forma misericordiosa, dirige a palavra àquela mulher, confronta ela com seu pecado, e proporciona a ela a transformação de vida necessária. A sede que outrora ele tinha fisicamente é aplacada pela vontade de promover, de prover a salvação. E percebam que a mulher, automaticamente, né, assim como os discípulos vêm chegando, voltando, né, da cidade que eles foram comprar mantimento, ela automaticamente ela abandona o seu cântaro, o propósito que ela ia fazer ali de retirar a água, ela abandona o seu cântaro e corre até a cidade para anunciar esse Messias, né, esse Jesus que ela havia encontrado. A mulher corre para anunciar Jesus aos seus conterrâneos. Calvino, ele, no seu comentário, ele reforça que a mulher até mente a respeito do testemunho, né, que ela teve, porque ela aumenta a coisa, ela aumenta, porque a vontade dela de que os seus conterrâneos ouvissem a respeito de Cristo e fossem lá para poder ouvir das verdades que ela ouviu, era tão grande, a ânsia dela era tão grande, que ela aumenta. Que ela fala com eles: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Como se Cristo tivesse revelado toda a vida dela, tivesse falado tudo quanto ela tivesse feito. Então ela aumenta a situação e ela expõe a sua própria vida, as suas vergonhas, em prol de anunciar a Cristo. Ou seja, ela não se preocupa mais em esconder o seu pecado ou viver de forma dissoluta. Agora, ela expõe a sua vida, as suas mazelas, ela fala das suas vergonhas, dos seus pecados, para confirmar o testemunho de Jesus Cristo. Ó, tem um profeta lá e ele falou que eu faço isso, isso e aquilo. Ele falou toda a minha vida. Ele falou tudo quanto eu tenho feito. Então saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele, os samaritanos. Nada do que a gente realiza, irmãos, ela tem serventia, né? Se não realizarmos em Deus. A postura do nosso Salvador Jesus, ele nos remete à mansidão, a domínio próprio. Jesus, ele se aparta, no primeiro momento ele se aparta para evitar um confronto precoce, né, com os fariseus. Não era a hora ainda. Quantas vezes, né, a gente se precipita, né, nas nossas discussões, naquilo, no nosso proceder, na maneira de a gente falar, na maneira de a gente agir. Falta-nos, às vezes, mansidão, domínio próprio. Jesus, ele se absteve. Não era o momento. Jesus teve compaixão e ele agiu com longanimidade. Mesmo quando aquela samaritana julgava ele mal,
e precipitadamente. Ele não era um judeu comum. Ele não era como todo o restante. Ele era Jesus, o Messias enviado por Deus. E ele comunicou a ela a mensagem da salvação gentilmente. Né? Confrontou ela, revelando o estado deplorável em que ela se encontrava. E a mulher, outrora jactante, cheia de soberba, cheia de orgulho, que zombava de Jesus, agora prostrada, ela precisa parar, né, a fim de realmente ouvir os ensinamentos daquele mestre. Outrora um judeu desconhecido, reconhecido agora como profeta e revelado a ela como o Messias de Deus, como o Messias esperado. E ela aprende a respeito da verdadeira adoração, algo que provavelmente a incomodava. Ela de pronto, quando percebe que está diante de um profeta de Deus, ela joga, lança acima dele as suas dúvidas, seus questionamentos. Jesus Cristo, mais depressa, percebe a ânsia daquela mulher de a busca dela por essa água espiritual. E ele se revela a ela como sendo o Messias. Que esse testemunho, irmão, seja o nosso testemunho. Que a gente possa aplicar, né, as Escrituras para que saibamos adorar a Deus. Que tenhamos os frutos do Espírito reinando em nossas vidas. E que assim como a mulher samaritana, ao sermos confrontados com os nossos pecados mais íntimos, mais obscuros, as nossas mazelas da nossa vida, que nós possamos nos arrepender com o coração quebrantado, que nós possamos prontamente dar ouvidos à voz desse Deus e aos seus ensinamentos. É isso que Cristo, é isso que Deus requer de nós. É isso que Ele requer de nós. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja,